Capitão Fraga, nos últimos dias a gente vê uma discussão muito grande em relação à segurança, tanto em Trisdela como em Pedreiras. Como é que o senhor vê essa questão da população entrar nessa discussão que é pertinente a todos? Bom dia, Sandro, bom dia aos telespectadores aí do seu programa, do seu blog. Para nós é sempre uma satisfação prestar conta do nosso trabalho. E eu penso que Trisdela do Vale, né, em relação à questão de ocorrência, etc., nós temos os dados aqui, né? Nós temos excelentes resultados no que diz respeito à segurança pública, né? A gente tem aí a soma do vídeo monitoramento por iniciativa do nosso prefeito Davidson Balé, que a gente agradece muito a sensibilidade com a segurança pública. A gente tem dado bons resultados. Em decorrência disso, da nossa tática do policiamento que nós implementamos aqui na Trisdela do Vale, esses bons resultados, os indivíduos, né, que praticam atos delituosos, eles começam a entender a nossa lógica e começam a usar das brechas que existem, né? Tudo existe brecha, não existe sociedade sem crime, né? E nos últimos dias a gente tem registrado alguns arrombamentos aí na região onde não tem câmera. Os caras se utilizam da parte que ainda precisa ser coberta pelo vídeo monitoramento. Eles utilizam esses locais onde ainda não tem câmera para fazer essa prática. Inclusive eles passam por locais onde não tem, certo? Eu fico muito nessa questão de não ficar dando desculpa, né? Não é dar uma desculpa, mas é convocar a sociedade para que entenda que segurança também é um dever de todos, certo? Esses comércios, a gente precisa discutir com esses donos de estabelecimentos comerciais algumas iniciativas que precisam serem tomadas, né? Mas no geral a gente comemora, nós temos uma cidade, em relação às outras ocorrências, nós temos uma cidade estabilizada, né? Em relação a crimes de menor potencial, roubo de celular, roubo de moto, essas outras coisas, a gente registra praticamente semanas aqui sem nenhuma alteração. Às vezes até a imprensa vem aqui, eu não tenho o que dizer, mas realmente não tenho o que dizer de crime, mas de coisas boas a gente vem falando com as pessoas. Em relação também, tem que falar em relação ao homicídio que aconteceu ontem, né? Infelizmente é algo que foge da responsabilidade da Polícia Militar como um todo, porque infelizmente a gente não tem como tutelar essas questões. Trata-se de dois amigos, né? Inclusive estavam bebendo junto lá no local, estava tendo um jogo lá, um campeonato de sinuca, e na discussão, um desferiu uma discussão pelo resultado, um desferiu uma faca no outro. Então, são ocorrências que dificilmente qualquer polícia do mundo conseguiria identificar o potencial, porque eles eram dois amigos, né? Como é que a gente explica isso? Dizer que a Polícia Militar faz as abordagens, e inclusive isso está publicado em blog dos resultados, as facas lá que são apreendidas. Está aqui o exemplo de uma faca, né, que foi tomada por esses dias, uma faca de grande potencial, de lesão, etc. É só um exemplo, né, do que a gente tem aqui durante todos os dias. A gente tem essa para mostrar agora que foi tomada ontem, poderia ser objeto de crime, tá? Então o trabalho da Polícia Militar é feito, a gente espera a compreensão das pessoas. E além da compreensão, a cooperação, e além da cooperação, o entendimento de que segurança não é só Polícia Militar. A gente precisa avançar enquanto sociedade para discutir algumas iniciativas e dizer também que, como resposta, nós já identificamos o indivíduo que está fazendo os arrombamentos aqui em Trisdela do Vale. É um indivíduo de fora, ele veio para cá só para a prática desses crimes, ele entra e sai muito rapidamente. Ele age em 2 minutos mais ou menos. Nós temos as filmagens dos estabelecimentos e nós estamos à captura do indivíduo. Nós vamos divulgar as fotos para que as pessoas passem a saber quem é e nos informe que nós vamos agir prontamente com a mão forte que o Estado nos confere. Capitão, quando a gente diz que segurança é o dever de todos, o senhor tocou num assunto muito importante da questão dos empresários, deles começar a segurança no próprio ambiente, como por exemplo, câmera de segurança, mais reforço nos portões. E a gente vê que parece que eles não se preocupam com isso, porque só joga a responsabilidade para as polícias, tanto civil como militar. Sandro, a gente mexe o sistema de segurança pública, ele interfere na cultura das pessoas, né? A gente tem que entender que a gente precisa discutir isso, apontar o problema e partir para resolver essas problemáticas, né? Existe ainda uma cultura ainda de cidade pequena, né? Na nossa região. Não é só um problema de Pedreiras ou de Trisdela, mas da nossa região, de entender a sociedade como era há 20, 30 anos atrás, que não precisava de um cuidado maior em relação à segurança. Então, a gente usa esse vídeo aqui não para estar imputando responsabilidade,
nem para dizer que cidadão A ou B, a culpa. Não vou falar disso, porque já aconteceu e nós vamos dar resposta. Nós vamos prender esse indivíduo, nós vamos mandar ele de volta lá para a cidade dele, para o sistema prisional. A gente já puxou a ficha dele, ele já é reincidente e nós vamos dar resposta. Mas a gente pede colaboração das pessoas, dos comerciantes, das pessoas. A gente passa orientando essas pessoas para que tomem os cuidados básicos. Por exemplo, um comerciante, ele pode colocar um trinco lá embaixo do seu portão. É uma coisa muito barata, não sei, não consigo estimar, mas é bem barato. Um trinco que impede que alguém enfie, porque esse cara, o que ele está fazendo? Ele está pegando um pedaço de pau, ele levanta, amassa o portão, só o suficiente para ele passar, ele entra, faz o que precisa e vai embora. Então um trinco ali, ele resolveria, né? Um sistema de infravermelho, que é barato também, linkado com uma central. O cara entrou, o infravermelho pega a movimentação, aciona um alarme. Então eu quero dizer que se a gente se ajudar, certamente a gente consegue um resultado ainda melhor. Então a viatura está à disposição 24 horas por dia aqui na Trisdela do Vale. Na ocorrência de acionar um alarme desse, a viatura vai para cima, não tenho dúvida. Então eu quero dizer da alegria, Sandro, de poder passar essas orientações e dizer que Trisdela do Vale, independente dessas questões, continua tranquila e as pessoas podem fazer as suas atividades com tranquilidade. O sistema de monitoramento instalado pelo governo municipal, através do prefeito Davidson Molé, foi uma força muito grande aqui para o policiamento daqui. Isso, exatamente. A gente enaltece e agradece a sensibilidade do gestor toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, porque é um investimento do povo para o povo, né, na segurança pública. O sistema de vídeo monitoramento é uma grande ferramenta, nos dá a possibilidade de fazer a visualização das áreas onde provavelmente aconteceu o crime, e a gente coloca isso como ciência. Lá na Academia de Polícia Militar, lá na nossa Casa de Formação dos Oficiais, nós temos trabalhos científicos que mostram que aonde tem câmera, pelo menos a 600 metros quadrados, a gente reduz 80% dos crimes que acontecem naquela área. Então, a gente já vê isso aqui na prática. Onde a gente tem um sistema de vídeo monitoramento pleno e o policial que está aqui 24 horas por dia observando essas imagens, a gente não tem ocorrência. Então hoje eu tenho condições de focar a viatura nesses locais aonde a gente ainda não conseguiu alcançar com o investimento, mas de já a gente agradece, fica muito feliz, é uma ferramenta excepcional e já tem dado muitos resultados. É importante ressaltar para a população, capitão, na questão do trabalho da polícia, que a polícia não pode chegar assim aleatoriamente, invadir a casa do cidadão, sem estar baseado na lei. Isso não depende da PM só, né? Exatamente. Sistema de segurança, o próprio nome já deixa claro que é um complexo de instituições, né? Então a Polícia Militar, ela dá o cumprimento à sua missão, que é o patrulhamento ostensivo, é a viatura na rua, giroflex ligado, policial fardado, fazendo o patrulhamento. O que diz respeito à atuação para cumprimento de mandado, de prisão, de busca e outras coisas, a gente reúne essas informações e passa para as autoridades competentes e estamos aguardando no próximo dia fazer grandes prisões aqui de Trisdela do Vale, com base naquilo que a gente levantou de informações que a população nos ajuda e também com vídeo monitoramento. Então, Sandra, eu tenho certeza que a gente vai conversar logo para dizer que a gente cumpriu o mandado de prisões, fez as prisões e deixou a cidade mais tranquila. A operação à vista aí da questão da festa de final de ano, como a abordagem, barreiras militares, por exemplo? Sim, Sandra. Nós temos aqui uma rotina operacional que é cumprida todos os dias. O cidadão em Trisdela do Vale já conhece nosso trabalho. A gente faz blitz praticamente todos os dias. Essas blitz, elas não têm o interesse de fiscalizar documentação, nem CNH, mas tão somente a prática de crime. O que a gente observa é infratores, armas, drogas. Esse é o foco da nossa abordagem, é que não para. E lógico que agora para o final de ano, para a gente garantir mais sossego, mais tranquilidade, nós vamos ampliar isso de forma a utilizar nossos policiais aqui de forma dinâmica, ampliar esse policiamento para a gente dar conta ainda mais do que a gente entende como segurança. A população que quiser contribuir com aqui, é um dever da população também, a segurança, quiser continuar contribuindo com o bom trabalho de vocês, como é que deve proceder? Bom, nós temos aqui o endereço físico do pelotão, né, que é o nosso aquartelamento, ele está aberto, existe um policial, pelo menos um policial, às vezes mais, mas pelo menos um policial 24 horas por dia aqui
para atender as demandas. Esse policial tem o WhatsApp, tem a central de vídeo monitoramento, tem o resto do pessoal que está na central do vídeo monitoramento também, bem como o rádio que se comunica com as viaturas. Então qualquer informação que chega presencial ou através do WhatsApp, a gente vai atender prontamente. Muito bem, capitão, obrigado por sua participação. Aproveitamos aqui para você deixar a sua mensagem de boas festas de fim de ano a todos. Bom, com muita alegria e satisfação que a gente tem o coração tranquilo em relação aos resultados que nós estamos dando. A gente está contribuindo aqui para o desenvolvimento, para o crescimento da cidade de Três Delas do Vale, porque segurança quer dizer um bom ambiente para negócios, um bom ambiente para a reprodução das pessoas, para a reprodução do capital. Enfim, a gente acha que está contribuindo de maneira positiva aqui para o engrandecimento da cidade e pode contar comigo sempre, 24 horas por dia. Eu costumo dizer que só existe 2 momentos que o cidadão pode entrar em contato com o capitão, só de dia e de noite. Entre em contato com a gente e a gente, na medida das nossas possibilidades, nós vamos atuar com a mão forte que a gente sempre tem atuado por aqui. E agradecer a Deus, um ano difícil, de muitas complicações, de perda de entes queridos, de uma doença da qual a gente ainda não tem o controle, muito embora tenha melhorado muito, mas a gente ainda tem muito que aprender com ela. Dizer que a gente espera que o ano que vem seja um ano de mais realizações, de mais paz, de mais tranquilidade, e que a gente possa estar com nossos familiares, comemorando essas datas festivas da maneira mais ordeira e com a bênção de Deus, que é o mais importante.